Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Batista O Caminho e também os demais irmãos e aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, os ouvintes da palavra de Deus. Nesta manhã de domingo, tão maravilhosa certamente, nós queremos dar continuidade à nossa EBD, a maior e melhor escola do mundo. É a Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos aprender as coisas de Deus. E eu quero compartilhar com amados irmãos o título de hoje da nossa Escola Bíblica é Orar um pelos outros. Por quê, amados irmãos? Há muita necessidade de estarmos orando pelos nossos irmãos. Há necessidade de estar orando pelos aqueles também que não são ainda irmãos e pela igreja do Senhor. Mas nós temos que orar um pelos outros e isso nós vamos perceber no decorrer da nossa aula, que é um mandamento de Deus. E o objetivo do nosso estudo nesta manhã é reconhecer que a prática constante da oração um pelos outros é um mandamento vindo dos céus. E eu quero, então, para começar, convidar você a abrir suas Bíblias, aqueles que têm, para nós lermos o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Um texto bem conhecido dos irmãos, certamente, mas que com certeza vai falar profundamente na nossa escola de hoje. Acompanhem comigo o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curado. A oração feita por um justo tem muito em seus efeitos. É muito profundo este versículo da palavra de Deus para a igreja do Senhor. Orar, amados irmãos e irmãs, é mudar. E nós temos muitas resistência em mudar. Nós resistimos. Qualquer que seja a mudança, o ser humano ele tem como resistência. E orar é lutar sempre, né? É nós estarmos lutando para orar. Só que às vezes nós somos vencidos. Por isso que nós estamos falando de orarmos um pelos outros, para fortalecer, porque quando nós oramos, nós estamos lutando. E às vezes nós somos derrotados, às vezes nós somos vencidos pelo cansaço, pelo sono e muitas coisas, tá certo? Eu vi aqui um conceito muito importante de um autor que ele diz, eu quero que você preste bem atenção, que ele fala muito aos nossos corações. Ele diz assim: a preocupação de Satanás é impedir crente de orar. A preocupação do diabo, do adversário das nossas vidas, é impedir de eu e você orar. Ele tem como, o diabo, ele não tem medo de estudos feitos sem oração. O diabo, ele não tem medo, não somente dos estudos, mas também ele tem medo das religiões, dos trabalhos feitos, amados irmãos, sem a direção divina, sem auxílio do alto. Ele não tem medo. Tá? Eu estou avisando isso para vocês. O diabo, ele zomba da nossa fragilidade. Satanás, ele ri das atividades feitas sem oração, feitas sem a unção de Deus. E agora eu vou dizer uma coisa: Satanás, ele ri, mas ele treme quando você ora. Ele treme na base quando você ora. Quando o Senhor Jesus disse assim: afasta de mim, Satanás. Por quê? Porque o Senhor, ele é muito mais poderoso que o diabo. Agostinho, um teólogo e também famoso por ser teólogo e também filósofo, ele disse que a oração genuína e total nada mais é do que o amor. Nós já estamos só vendo os conceitos
da oração, o conceito de orar, né? Esse é de Agostinho. Então a oração genuína é aquela que tem amor, tá certo? E também nós temos aqui outra que diz que a essência da oração é abrirmos a porta das nossas vidas para Cristo ressurreto. Abrir a porta do nosso coração, porque lá em Apocalipse 3:20, também bem conhecido, né, ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né, que ele diz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então o que é orar? É abrir a porta do seu coração, é abrir a porta da sua casa, para que o Senhor entre, tá certo? Orar, amados irmãos, é pedir a Jesus que entre em nossas condições humanas. Por quê? Porque Jesus é divino. Jesus é Deus, né? Então, orar é pedir para que Jesus entre nas nossas condições humanas, tá? E em todas as nossas muitas necessidades também, né? Porque nós temos, quem que não tem necessidade alguma, tá? E a lição de hoje é sobre o mandamento de orar um pelos outros, tá? Orar um pelos outros. E já que dissemos que a oração ela é um mandamento, vamos dizer o que nós já iniciamos. Tiago, ele diz, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados, para sermos sãos, sarados, tá? E vou dizer outro conceito também aqui para enfatizar o nosso estudo. Ele diz assim, orarmos um pelos outros significa comunicarmos a Deus as necessidades, as preocupações ou mesmo os pecados dos irmãos. É nós levarmos a Deus, pedindo ao Senhor que haja em benefício desses irmãos para realizar a vontade. Né? O que é orarmos um pelo outro? Isso que nós estamos precisando fazer na igreja é exatamente isso. Quando eu oro em favor do irmão, eu vou levar a necessidade, eu vou levar as petições dele, eu vou levar as enfermidades dele diante do Senhor. Quantas vezes Moisés orou pelo povo, pelo pecado do povo, Samuel orou pelo pecado do povo, né? E assim vai. Agora eu quero compartilhar com você, nós já citamos alguns conceitos, algumas definições de orações. Agora eu quero ir para a Bíblia com você para ver o que é orar dentro do texto bíblico, né? Vamos ver agora o relacionamento, os vocábulos bíblicos que definem oração. Primeiro nós vamos lá para Mateus, capítulo 21, 22. O que quer dizer a palavra orar, né? Mateus 21, 22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Qual é aí a palavra-chave? É tudo o que pedirdes. Pedir em oração. Aí, o Novo Testamento, né, que é no grego, ele traz a palavra no grego, ele quer dizer, olha só, pedir é perguntar, é requerer de Deus, né, aquilo que é seu, né, é desejar para si. Percebam o que está o significado dentro da Bíblia? Agora nós vamos lá para Lucas, capítulo 5, versículo 8, aí diz assim, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Essa passagem ela está lá onde Jesus fez um milagre naquela pesca maravilhosa que os discípulos não estavam pegando nada, que ele mandou lançar a rede, né, que tem até uma música agora no auge, que ele mandou lançar a rede e encheu não sei quantos, né, muitos peixes. Pedro vendo aquilo, que disse aquilo só podia ser feito por Deus. Aí por isso que ele agarrou, se prostrou. E esse prostrado que Pedro ele está fazendo, é a mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Prostrar é cair de joelhos, ajoelhar-se diante de alguém, de um ser supremo. Tudo isso é para mostrar para você o significado de orar. Vamos ver mais um aqui em Atos 8, 24. Aí ele diz assim, respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim,
ao Senhor, porque nada do que disserdes sobrevenha a mim. Esse Simão, ele não é o Pedro, ele é um, que em Atos fala que ele é feiticeiro. O nome dele é Simão, ele ganhava muito dinheiro. Ele queria até comprar o Espírito Santo. Aí depois que Pedro repreende ele, né, o Simão, o apóstolo, aí ele diz, né, nessa palavra, respondendo, porém, Simão lhe pediu, rogai vós por mim. O que quer dizer esse rogai, né? Aí esse rogai, ele quer dizer implorar, rogar, é suplicar. Vamos ver mais umas aqui ainda, né? A importância de orar no texto bíblico. Vamos ver aqui em Apocalipse 19, 10. Que né, João, o apóstolo João, ele diz, prostrei antes aos seus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, não faça isso. Então, João prostrou-se diante do anjo, essa passagem era o anjo, né, que ele estava tendo a visão, e ele prostrou-se. Mas só que o anjo não era Deus. Aí, então, por isso que o anjo mesmo disse para ele, não faça isso, que eu sou igual a você. Tá? Então, João, ele prostrou-se. O que é prostrar aqui em Apocalipse? Prostrar é adorar, prestar homenagem, reverenciar. É isso que na oração também nós temos que fazer, não é só pedirmos, amado. Nós temos que reverenciar o Deus maravilhoso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que homenagear a Deus. Por isso que nós temos que dizer, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus de Israel, Tu és o Criador do mundo. É essa reverência que nós temos que, a homenagem que nós temos que fazer. Tá certo? As definições ou conceitos teológicos são diversos e expressam a experiência do praticante. Então, vamos para mais agora uma definição de orar. Orar é colocar diante de Deus o que está em nós. Então, o que é orar? É colocar diante do Senhor, apresentar diante do Senhor aquilo que está dentro de nós, tá certo? E não o que deveria estar em nós. Aquilo que deveria, não. É aquilo que está dentro de nós que nós temos que expressar a Deus. Você está concordando com isso? Então vamos continuar. Agora, a parte 2 da nossa lição, ela é uma pergunta que diz como orar. Né? É tão fácil, né? Como orar, você se ajoelha e tal, mas vamos aprender mais. Os discípulos, naquela oração modelo de Jesus em Mateus, eles pediram, né, para Jesus, ensina-nos a orar. Então nós temos, mesmo que você pense que você já sabe tudo, mas nós vamos prestar atenção nesse ponto, o que ele quer dizer. É através da Bíblia que encontramos a resposta de Deus. Nós devemos orar, primeira coisa, segundo a vontade de Deus, tá? Como a vontade de Deus? Se realmente nós estamos andando, cumprindo os seus mandamentos, tá certo? Porque, olha só o que diz em João 15, 14, né, lá na parábola da videira verdadeira, ele diz, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu pergunto a você, você está fazendo o que Jesus manda, a lei de Deus, a vontade de Deus? Então o que eu tenho que fazer? Como orar? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa é fazer a vontade de Deus. E segundo, nós temos que orar com muita fé, com muita fé. Tu viu que eu repeti? Meu irmão, você tem que ter fé, fé, fé. Tiago, capítulo 1, versículo 6, ele diz, né, quando você quer sabedoria, peça a Deus, não é isso? Aí ele diz no versículo 6, peça, porém, sabedoria, com fé, em nada duvidando. Olha aí. Se você fizer a sua oração pensando no seu trabalho, pensando nos seus filhos, pensando na comida que vai fazer, nos trabalhos de casa, meu irmão, você não está pedindo com fé. Quando eu peço com fé, eu estou totalmente, 100% ligado a Deus.
Isso que é pedir sem duvidar, é isso que ele está dizendo. Então, o que nosso segundo elemento da oração é pedir com muita fé, né? E o terceiro elemento que nós temos é pedir diretamente a Deus, ou a Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo é o mesmo Deus, então nós temos que pedir diretamente dele. Mateus capítulo 4, versículo 10, ele diz assim, ó, então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele, o que nós temos que fazer? Nós temos que dar culto, tá? Retira-se, então nós temos que falar diretamente com Deus. Nós não temos, amados irmãos, que está pedindo para um santo, né, um santo qualquer. Nós não temos que estar pedindo através do pastor, através do papa, através, sei lá, de espiritismo, não. Nós temos que pedir diretamente de quem? De Deus, aquele que nos salva, tá? Que é outro elemento, nós podemos aqui estar concluindo, é também pedir perdão dos outros. Amados irmãos, é uma coisa simples, simplória, mas que muitas vezes nós resistimos de pedir perdão, né? Mas eu quero que você saiba, depois dessa lição, que você seja consciente que durante a sua oração, você tem que pedir perdão do seu irmão. Por exemplo, se eu estou com a minha esposa, com o coração machucado, eu vou lá pedir perdão, antes de orar, porque enquanto eu estiver com o coração sujo, o Senhor não vai responder minhas orações. Se eu tenho alguma coisa com o meu irmão na igreja, eu tenho que ir lá pedir perdão dele, e principalmente de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui sobre o perdão? Mateus capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que tem o teu irmão alguma coisa contra ti, olha só o que ele diz, complementando, deixa perante o altar a tua oferta e vai ter com teu irmão, e primeiro vai ter com ele e reconcilia-te com ele. Perdoa, peça perdão. Tá vendo? Isso é a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando. Tá? Então, qual é o outro elemento que nós temos que termos na oração, durante o momento que nós estamos orando? É pedir perdão dos nossos irmãos, da nossa família. Qual é o outro elemento que nós temos que fazer na oração? É que quando nós terminarmos a nossa oração, nós temos que pedir em nome de Jesus. Sempre, sempre em nome de Jesus. Por que o Senhor, Deus Pai, ele pede para a gente fazer? Porque o Senhor Jesus, ele foi que nem nós, ele se encarnou, ele foi homem igual a nós. Porque por isso, para que nós creiamos, para que o mundo creia, para que eu e você creiamos. Por isso o Senhor Deus, ele pede em nome de Jesus. Porque ele foi o Deus terreno, né, representando aqui. Aonde eu posso ver isso? Em João 14, 13. E tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Glória a Deus, né? Tá? Isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá certo? Então, esses são aqui os elementos básicos que nós temos durante a oração que nós estamos fazendo ao nosso Pai. Mas nós temos outros, a reverência que eu acabei de falar, nós temos também, se nós não perdoarmos o que, né, na oração do modelo de Jesus, ele diz que nós pedimos, Senhor, perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos dos nossos inimigos, né? Muitas vezes nós dizemos que estamos perdoando, mas nós não estamos. Então, pense nisso, reflita nisso, né? Então, como orar? Então, você tem os elementos na mão, orar não é só pedir, eu estou dizendo mais uma vez, orar é tudo isso que nós estamos fazendo, é referenciar a Deus, é pedir perdão primeiro de Deus, limpar seu coração, deixar seu coração branco, purificá-lo. Agora, o item 3, e ele diz, por que devemos orar? Aí, por que devemos orar? Você sabe, se Deus já conhece as minhas necessidades, por que então eu tenho que incomodar Deus? Porque eu tenho que ir com meus pormenores, fazer com a minha insignificância, perturbar Deus. Então você pode perguntar, já que Deus sabe tudo que eu necessito, né? E mesmo assim, se existe tantas questões maiores do que a minha, por que Deus vai se preocupar com a minha preocupação? Né?
Aí a resposta que nós encontramos é que Deus deseja, preste bem atenção, amado irmãos, Deus deseja dialogar conosco desde o Éden, com Adão. Deus ia tarde ter com Adão. Deus, ele quer dialogar conosco. Ele se interessa por nós. Você pode até pensar que não, porque nós estamos em pecado. Mas Deus, ele se interessa pela vida de cada um de nós, né? Deixa eu te dizer, da mesma forma como um pai, uma mãe, deseja que seus filhos, quando chegam em casa da escola, quando chegam em casa de um curso ou de uma viagem, né? E o pai, ele tem o prazer, a mãe tem o prazer de ouvir os pormenores dos seus filhos quando chegam, né, contando que fez isso, que andou naquilo, né, e principalmente quando é desafios. Então o pai tem para ouvir, a mãe para ouvir. Assim como o pai tem esse prazer, a mãe tem esse prazer, assim também Deus, ele anela por ouvir a nós como os filhos, ele anela por ouvir o teu pormenor, as coisas mais insignificantes que você pensa, Deus quer ouvir de você. Agora eu quero te dizer, nós podemos enumerar outras razões, né? A primeira razão é essa, que Deus quer, ele deseja, ele anela conversar comigo. Mas a outra razão que eu tenho que dizer para você é que a oração ela é um mandamento. Além do que Tiago, irmão de Jesus, disse ali que era um mandamento, Jesus mesmo ele fala, Mateus 7,7, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. O que mais ele diz? Batei e abrir-se-vos-á. Tá? Amados irmãos, esse aqui é mandamento. Então, por que eu tenho que orar? A pergunta não é essa? Porque é um mandamento. Se é um mandamento, eu não vou desleixar. Se eu desleixar, o diabo ele está aí. Meu irmão, nós não podemos estar em cima do muro. Ou nós estamos no lado de lá, né? Ou nós estamos do lado de cá, do lado do diabo ou do lado de Deus. Só tem dois caminhos. Tá? Pense nisso. Né? Qual a outra razão que eu tenho para nós estar orando? Né? Por quê? Porque a oração, ela revela e produz humildade. Se você tinha aquele coração altivo, se você tinha aquela soberba, na oração Deus vai lhe moldando, né? Deus vai trabalhando na sua vida. E isso nós podemos ver lá em Daniel, quando Daniel ele pede aquele coração contrito, né? Eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas em muitas partes da Bíblia ela fala sobre a humildade. Né? Qual é outra razão que eu tenho para orar, que eu tenho, né, para me estimular a oração? A oração, ela nos convence de que aquilo que recebemos veio das mãos de Deus. Ela convence isso, né? Aquilo que nós recebemos veio da mão de Deus, gerando em nós gratidão. Por isso que uma pessoa que está todo o tempo dando graças a Deus, né, naquilo, mesmo num momento difícil, é uma pessoa que ela está em ligação com Deus, está em oração com Deus. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 29, 14, ele também fala a respeito disso. Qual mais outra razão eu tenho, meu irmão e minha irmã? A outra razão é que, através da oração, nós descansamos. Quem que depois de uma oração, quando fala com Deus, não relaxa, né? Não fica, né, bem mais seguro, né, para passar o dia? Então, a outra coisa que pode nos mover para a oração, sabe o que é? A oração, ela libera as bênçãos de Deus. Oh, glória! A oração, ela libera as bênçãos de Deus. Eu quero só compartilhar contigo em João 15:7, que diz, ainda da videira verdadeira, né, a parábola que o Senhor Jesus conta, ele diz, se permanecerdes em mim, ele diz essa palavra, e as minhas palavras permanecerdes em vós, perdirdes o que quiseres, olha que é bênção, o que ele faz? E tudo será feito. É bênção. Mas nós temos que permanecer. E tu permanece com Cristo. Como? Em oração.
Amados, não tem para onde nós correr. O quarto ponto, o quarto e último, ele nos diz assim, ó, por que orar um pelos outros? Pronto, chegou no nosso tema preferido, de orarmos um pelos outros, que Tiago, né, ele enfatiza. Então, por que nós temos de orar um pelos outros? Orar um pelos outros é muito importante no ambiente da igreja, no ambiente que nós nos reunimos no lar, no ambiente onde a igreja está reunida. Então, orar um pelos outros é muito importante. Quando os cristãos revelam uns aos outros as suas necessidades, para que os irmãos orem a seu favor, cria-se uma atmosfera de amor, cria-se uma atmosfera de empatia. Né? Então, se você não ora em grupo, se você não ora pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã, dos seus parentes, o que vai acontecer? Vai acontecer que ali não vai existir amor, e onde não tem amor, vai ter contendas. E ali não vai existir empatia. O que vai, né? Vai existir antipatia, pessoas antipáticas. Olha só o que né? A importância de orarmos juntos, de orar pelo teu irmão. Ainda em Tiago, isso no livro de Tiago, né? Aí o Tiago, ele diz, esse aqui são os motivos, né, por que eu tenho que orar mutuamente, um pelos outros? Porque aí no livro de Tiago, que nós lemos, 5,16, fala da oração diretamente relacionada à mútua confissão dos pecados. O que é mútua confissão dos pecados? É eu confessar meu pecado para você e você confessar seu pecado para mim e para aqueles. Meus irmãos, mas deixa eu fazer uma parada aqui e chamar a atenção da igreja, chamar a sua atenção. O que está acontecendo hoje? Esse mandamento de Tiago, para nós, ele é muito importante, mas o que está acontecendo com a igreja? Nós não temos mais confiança de confessar nossos pecados a nossos irmãos. Nós não temos mais confiança. Por isso eu estou pedindo encarecidamente a você, que você reflita nessa oração. Quando um irmão pedir oração para você, mesmo que não peça, mesmo que você saiba que o seu irmão está passando por necessidade, que o seu irmão está passando com problema de saúde, principalmente nessa pandemia, né? O que você vai fazer? Você vai, quando o irmão pedir, segredo, porque se o irmão se dirigiu a você, porque ele confiou em você. Não vá falar para o seu amigo, não, mas ele é o meu melhor amigo. Não, amado. Se ele pedir para você, se ele quisesse pedir em público, ele ia pedir para a igreja, ele ia pedir para o grupo dele. Quando se pede uma oração de amigo, de confissão, guarde para você e Deus. Então, eu estou pedindo à igreja, nesse momento, para que a igreja ela reflita nisso, porque nós temos uma tendência muito grande de ouvir uma coisa aqui e contar lá na frente. É isso que estraga a igreja. Isso traz muitas contendas para a igreja. Isso divide a igreja. Tá? Então, por isso que Tiago, ele fala aqui, e quando o irmão revela o seu pecado, nós devemos orar a fim de que ele se restabeleça. Essa é a finalidade, não de contar para os outros irmãos. É a fim de que aquela pessoa que nós estamos orando, ela restabeleça a sua saúde, tanto física como espiritual, ou seja, por qualquer coisa que nós estamos pedindo por ele. Até mesmo para quê? Para que aquele irmão que está em pecado, ele volta para a comunhão, para junto da igreja. Por isso é a necessidade de orar um pelos outros. Deixa eu dizer mais uma coisa. Também, lá em Tiago, essa oração, ela inclui que nós devemos orar pela cura física dos irmãos. Não só pela cura espiritual. O livro de Tiago, ele diz, né? Se há alguém doente, né, chama o presbítero para orar. Tá certo, amados irmãos? Então, as palavras que aparecem antes e depois desse mandamento, dentro do mesmo versículo, justificam plenamente a afirmação de Tiago. Tá? A lição de hoje, ela encerra o curso sobre o momento que nós estamos passando. Por quê? Porque nós cremos que brevemente a igreja já está de retorno no templo, unida, e aí nós já vamos fazer o nosso culto presencial. Tá? Mas deixa eu concluir para terminarmos a nossa aula de hoje. Orar pelas nossas necessidades é muito fácil, não é isso? Eu oro porque eu sei disso todo.
Mas orar pela necessidade dos outros é uma prática que nós temos que aprender. Nós temos que praticar para orar pela vida dos outros e não falar para outros irmãos que não precisam. Isso vai gerar muitas desavenças. Então é fácil orar por nós mesmos, pela nossa necessidade. Mas nós temos que aprender a orar pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes. Nós devemos orar pelos outros com o mesmo fervor com que nós oramos por nós mesmos. Às vezes tem irmãos que com muito amor mesmo, ele ora com mais fervor pelos outros do que por ele mesmo. Ele quer ver o irmão crescer, ele quer ver o irmão sair do pecado. Tá? Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Não é isso que diz lá em Romanos? Nós somos todos membros de uma só igreja. A oração recíproca, ela é fundamental ao bem-estar da igreja. Não esqueça, né? Ela é fundamental. Ela é uma pedra de alicerce ali na igreja. Essa oração recíproca. Por que tem culto de oração? Por que tem oração no lar? Tá? Orar pelos irmãos é um ato de obediência à ordem bíblica. Tá? Então, só para concluir, orar pelos irmãos, o que é? É uma obediência, é você obedecer à ordem bíblica. E nada melhor para terminar a nossa aula de hoje do que terminarmos com uma pequena oração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa aula, pelo que, meu Deus, o Senhor está abrindo nossos olhos, tanto os físicos como os espirituais, Pai. Que nós possamos colocar em prática, que nossos irmãos, que a tua igreja, meu Deus, abra os olhos, Pai, para que, meu Deus, nós cumpramos esse mandamento de orar um pelos outros, orar por nós mesmos, Pai, Santo Senhor poderoso. É assim que eu quero agradecer o Senhor, em nome dos meus irmãos, em nome da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, ainda deu 32 minutos.